A divina providência determinou, assim, que Nossa Mãe Santíssima fosse a autoridade suprema para receber nosso Senhor Jesus Cristo e nolo entregar para a renovação e aperfeiçoamento dos povos. Por outro lado, mais tarde vemos Jesus chamando outra mulher, e agora Maria de Magdala, que fora chamada por ele. Da vida mundana menos feliz para a vida espiritual superior, a fim de se encarregar da mensagem da ressurreição. Apareceu, na ressurreição primeiro a ela, a Madalena, de certo para induzir os discípulos a reconhecerem o valor que ele atribui aos que se esforçam, desarvorados, por vencer as próprias fraquezas, para se consagrarem com ele ao apostolado da redenção. A isso nos referimos para destacar o imenso, o profundo papel da mulher na civilização cristã de todos os tempos. Dela, devemos aguardar a maior parcela da educação e reeducação de nossos sentimentos para uma vida melhor. A este propósito, observando a necessidade da sublimação do sentimento no mundo, sublimação que apenas atingiremos no sentido coletivo, com o apoio da mulher, seja na condição de mãe, esposa, educadora, irmã ou missionária do bem. Não podemos ignorar que existe a loucura orgânica propriamente considerada, a qual todos nós estamos sujeitos. Entretanto, existe outro tipo de alienação mental que a ciência examina como psicose, em razão de causas mal definidas e ignoradas, para pesar nosso, a França, que admiramos e veneramos tanto, em nossa condição de latinos, surge em primeiro lugar nos obituários por loucura ou psicose de natureza indeterminada ou desconhecida. Guardando compreensivelmente consigo os prejuízos das guerras sucessivas que a flagelaram em nosso século, das guerras que são inegavelmente produtos do materialismo, a França, repitamos, registrou somente no ano de 1962, o elevado número de 77.890 óbitos por loucura de causa mal definida ou desconhecida, com a média de 165,7 mortes em cada parcela de 100 mil habitantes. Destaquemos para a reflexão nossa que, se a França é um país profundamente cristão e, se detentora de reservas católicas de inapreciável grandeza, é também a nação culta e vigorosa que nos deu Allan Kardec. Com os princípios da doutrina espírita, que nós, os espíritas cristãos, aceitamos como sendo o consolador prometido por Jesus à humanidade. Devemos informar que as notas apresentadas e muitos outros esclarecimentos sobre o assunto podem ser consultadas por qualquer pessoa nas páginas do Demographic Yearbook, 1963, publicado pelas Nações Unidas, em New York, no ano de 1964, porque as informações relacionadas em nossa palestra são de caráter público, conforme vemos. A estatística fala por si. Das 5 nações em que os óbitos por alienação mental e por suicídio ocorreram com mais frequência em razão de causas desconhecidas, 4 são cristãs, de vez que não podemos categorizar o Japão neste aspecto. Ainda assim, não podemos esquecer que o Japão é nação superculta. Basta lembrarmos que em Tóquio, se editam 2 dos maiores jornais diários do mundo. Observemos que as médias de óbitos em estudo não estão muito longe de outras maiores, como por exemplo, as que assinalam a mortalidade pelo câncer e pela arteriosclerose, no obituário internacional. Reconheçamos, deste modo, que a instrução da inteligência, só por si, não nos basta ao equilíbrio e à felicidade. Em tempo algum, ser-nos lícito menosprezar o apoio da orientação espiritual que tão somente a fé religiosa pode proporcionar ao coração. Então, não é o caso de valorizarmos todos os tesouros do cristianismo no Brasil, fortalecer a nossa fé cristã, começando do lar, para que a escola tenha uma retaguarda digna. Não será um impositivo para nós preservar a nossa educação evangélica e prosseguir com a nossa vida em progresso material?
Não acredito que seja morosa, mas os outros povos consideram a nossa evolução um tanto quanto morosa. Seja. Mas não é muito melhor seguirmos com algum vagar, em matéria de técnica industrial e de poderes outros, nos domínios da inteligência, mas guardarmos o patrimônio de nossa fé e formarmos um lar capaz de ajudar esses povos? Nós sentimos o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo nos dando a ciência, mas quantos de nossos irmãos dos países supercultos, quantos deles estão promovendo estas iniciativas de hegemonia política, com espírito de dominação? Eles querem as alturas para dominar embaixo. Não são todos. Benditos aqueles que estejam pensando nisto com o objetivo da defesa da civilização cristã, que nós todos somos chamados a defender, em nome de Deus, o nosso tesouro espiritual, mas quantos deles não estão pensando em fazer a ofensiva, abusando do progresso da inteligência? Precisamos alertar os nossos corações, nós precisamos compreender que precisamos de um reavivamento espiritual, mas esse reavivamento espiritual nós não podemos exigir só das escolas, nós não podemos exigir isto só dos templos cristãos, seja ele o templo católico apostólico romano, o protestante ou o espírita, que nós outros muitas vezes convencionamos chamar de centro espírita, quando é um templo espírita cristão, onde o nome de nosso Senhor Jesus Cristo é reverenciado. Nós podemos ter um dinheiro que está desvalorizado, nós podemos ter uma indústria que está na retaguarda, nós podemos ter processos, vamos dizer, de trabalho, de organização, de disciplina que ainda deixam a desejar, mas nós não temos uma fé cristã que nos aproxime uns dos outros, nós temos aquele espírito que nos torna incapazes de ficar insensíveis diante da dor do nosso próximo. Eu me formei, aqui em Pedro Leopoldo. Eu vi, em cada um, em cada pessoa, o sentimento de Jesus e todo mundo nasceu para auxiliar. Não há dor nesta cidade que não seja compartilhada. Eu vivo hoje em Uberaba e eu rendo homenagem àquele povo de Uberaba. Eu nunca encontrei ali alguém que me pronunciasse uma condenação, alguém que não fosse a continuação da cidade em que nasci. Vamos dizer, eu vivo a maior parte da minha vida aqui, onde tive a felicidade de nascer. Nos últimos 9 anos, em Uberaba, eu sinto, em Uberaba, a continuação de Pedro Leopoldo. Católicos, protestantes, espíritas vivem na mais absoluta união diante de nosso Senhor Jesus Cristo, conquanto, às vezes, as interpretações do Evangelho possam trazer algumas divergências, mas nunca insanáveis. Sempre recebi os elogios como incentivos dos amigos para que eu venha a ser o que tenho consciência de que ainda não sou. Mediunidade é assim, de aprimoramento constante, luta sem tréguas contra o personalismo, exercício de humildade, estudo e devotamento ao próximo. Infelizmente, muitos médiuns acham que mediunidade é só contato com os espíritos.